Você já deve ter ouvido falar sobre plantar e colher. Paulo vai falar sobre isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos pedir a direção do Espírito Santo. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento para as tuas palavras e que venhamos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No versículo 1 diz assim: E quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos, nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento da glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Então, ele estava se referindo também à ajuda financeira que a igreja estava providenciando. Então, ele estava dizendo exatamente aquilo que muita gente condena, às vezes, a Igreja Universal, dizendo que pede muito, que os pastores isso, aquilo, roubam. Mas a verdade é que está sendo ensinada a forma certa de se honrar a Deus. Por isso que ele diz, né? O que pouco semeia, pouco também ceifará. Se eu estou semeando pouco, então pouco eu também vou colher. Olha o Bispo Macedo explicando o comentário, né, desse versículo. Semear e colher são sempre proporcionais. Paulo usa esse exemplo simples para dizer que assim como ocorre na natureza, ocorre na vida espiritual. Em outras palavras, seria possível alguém plantar em terra fértil uma única árvore frutífera e colher frutos de 200 árvores? Ou plantar na mesma terra fértil 200 árvores frutíferas e colher apenas frutos em uma? Certamente não. Diante disso, a lei da semeadura ilustra que Deus também retribui ao homem mediante sua fé e suas atitudes para com ele. Quem obedece à sua palavra e confia nas suas promessas nunca ficará decepcionado, nem será esquecido pelo Senhor. O 7 diz: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E aqui está a pessoa que vence, a pessoa que prospera. Se ela tem e ela dá, então aqui está a riqueza desse versículo. A pessoa, ela tem as suas necessidades também supridas. O Bispo Macedo explica nesse versículo assim: Deus ama o que dá com alegria, porque essa pessoa se assemelha a Ele. Como Criador, o Altíssimo tem prazer em compartilhar com o homem toda a sua criação. Ele é tão generoso e espontâneo que ofereceu até seu próprio filho. Por isso, pode nos ensinar o que realmente é dar. Mas vale ressaltar que tudo o que o ser humano faz para Deus e para o seu próximo deve ser por voluntariedade e fé, e não por imposição, pois caso contrário, não será aceito por ele. Um exemplo disso foi o gesto de Ananias e Safira na igreja primitiva. Eles prometeram algo para o Senhor, mas manifestaram falsa devoção e egoísmo na hora de cumprir. Com isso, além de terem sido rejeitados por ele, perderam a vida. A referência está em Atos 5, do 1 ao 10. Então, quando você vai dar alguma coisa, vai com esse pensamento: eu vou honrar a Deus. Tudo isso que eu estou fazendo é para que Deus seja glorificado na minha vida. Então, ele vai receber exatamente isso. Por isso que ele falou, né? Eu honro os que me honram. Quando você vai com esse pensamento, eu quero honrar, então você vai dar com
com amor. No 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Então, a partir do momento que você é generoso nas suas ofertas, você pode ter certeza que você vai colher os frutos dela. Olha o 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Multiplique a vossa sementeira. A matemática de Deus pode parecer incompreensível em alguns momentos, mas para aqueles que possuem fé em sua palavra é extraordinária. Se para a lógica humana, quem mais retém, mais acumula riquezas, para a fé sobrenatural, quem dá, recebe. Exemplos que provam essa lei divina não faltam. A viúva de Sarepta, que recebeu sustento após tomar uma atitude de fé, está em 1 Reis 17. E as mais de 5.000 pessoas que foram alimentadas pelo Senhor Jesus com apenas 5 pães e 2 peixinhos, está lá em João capítulo 6. Assim, aquele que crê na santidade da oferta e o faz com generosidade, recebe do próprio Deus com abundância. Graças a Deus. O 10. Ora, aquele que dá a semente e ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, para que a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, quer dizer, daqueles que estavam servindo a Deus, mas também é abundante em muita graça que se dão a Deus. Visto como uma prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com Ele e para com todos. E aí o Bispo Macedo escreve aqui, vamos ler esse comentário. Glorificam a Deus pela submissão. A obediência à palavra é uma declaração real da fé e da conversão genuína ao Senhor Jesus. Só quem o ama de fato busca nele forças para vencer a si mesmo e para ouvir a sua voz por toda a sua vida. Portanto, quando Deus prova a fé do seu servo, este não desfalece. Isto é, seja pelos desafios que ele vier a enfrentar, seja por aquilo que Deus requer dele, o servo sacrifica o que o seu Senhor lhe pede, a fim de se submeter à sua voz, crendo que dele virá o mais excelente. E aí nós vamos terminando aqui no 14. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Então, assim como em Malaquias, ele ensina muito bem, né? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Então, quando a pessoa segue essa direção, Deus tem toda a condição de suprir a ela suas necessidades e abençoar a vida dela. Mantenha-se firme na prática da fé. Ela vai abençoar você e no devido tempo você vai colher os frutos daquilo que você vem plantando, tá bom? Que Deus continue iluminando você.